Gente, vamos ver se a internet vai deixar fazer a live. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu vim aqui para fazer a leitura de 1 Coríntios 9 hoje. Muito bom ler Coríntios. Peço que leiam em casa. Porque tem as doutrinas maravilhosas. O apóstolo Paulo está em Gálatas, Coríntios, Romanos, Efésios. Ali é onde está a maior explicação das doutrinas cristãs. E quem não sabe vai ficar por aí sendo enganado com falsas doutrinas, que não é doutrina para os cristãos. Qual é a doutrina para os cristãos? Está escrito pelos apóstolos. Lê o livro de Atos, lê as casas apóstolas, você vai saber qual é a doutrina dos cristãos e você vai poder observar se o seu pastor está pregando essas doutrinas. Se ele não tivesse, fala, pastor, mas eu li assim na Bíblia lá, por que vocês não falam sobre esse assunto aqui? Estou falando das doutrinas que os apóstolos pregaram, ok? Vamos lá. Então, 1 Coríntios 9 diz o seguinte: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, está uma discussão ali de Paulo com a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era assim. Quando o apóstolo Paulo estava perto deles, eles eram uma coisa. Quando o apóstolo Paulo não estava perto deles, eles eram outra coisa. Mas o apóstolo Paulo tinha muito amor. O apóstolo Paulo tinha um grande amor por todas as igrejas que o Senhor Jesus deu a ele. Só que o apóstolo Paulo era um só. Não dava para ele ficar em todas as igrejas ao mesmo tempo. Enquanto ele saía para dar atenção para outra igreja, aparecia alguém pregando doutrina errada naquela igreja que ele deixava. E aí isso deixava Paulo muito triste. Muito mesmo. E aqui diz: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Então tudo ele está respondendo aquilo que ele é, ok? Tudo que ele está fazendo a pergunta daquilo que realmente ele é. E aqui: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ok? Era isso. Paulo ia para outro lugar, aparecia lá um aproveitador e começava a fazer a cabeça da igreja. Oh, Jesus, tem compaixão. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, Pedro, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Eles viviam do evangelho, mas Paulo e Barnabé trabalhavam para viver, para não dar trabalho para os outros. E aqui ele fala: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Vocês acham que nós não temos direito de deixar de trabalhar? Tem. Quem faz a obra do Senhor tem direito de deixar de trabalhar, ok, gente? É promessa do Senhor suprir. Aqueles que abusam, aí é outra coisa, gente. Tô falando de quem prega. Tem o apóstolo Paulo, mesmo sem salário. Paulo não tinha família. Ele escolheu servir só o Senhor. Volta e meia ele estava preso. Ok? Mas ele tinha, igual ele fala, ele tinha direito de casar, ele tinha direito de ter uma família, ele tinha direito de ser sustentado ainda pela igreja, sabia? Vamos lá. Só que ele abriu mão dessas coisas. Mesmo assim, as pessoas desprezavam ele. Vamos lá. Quem jamais milita a sua própria custa?
Os militares, quem sustenta os militares? Não é o Estado? É isso que ele está dizendo, ok? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Você não come do fruto da roça que você planta? Ok? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Da vaca, da cabra? Digo eu isto, segundo os homens. Ou não diz a lei também o mesmo? E aquilo que Paulo está dizendo, não estava falando segundo os homens. Ele falou que a palavra de Deus dizia a mesma coisa. Porque na lei de Moisés, nos livros escritos por Moisés, ok? Está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha, ou grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Nós que temos que cuidar do boi. Deus estava falando ali para referir aos humanos, ok? É isso que ele quer dizer. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, de se alimentar, ok? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recolhamos as carnais ou as materiais, né? Acho que aqui seria melhor falar as materiais, coisas materiais, né? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Por que nós não podemos participar se os outros participam? Se os outros são sustentados pelas igrejas, por que nós não podemos? O apóstolo Paulo falando, ok? Mas nós não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Então Paulo ali com o maior cuidado para não trazer escândalo ao evangelho. Maior cuidado, e o povo ia lá nas igrejas e ficava pregando doutrinas erradas e ainda exigia um salário alto. Tem um monte disso por aí. Vamos lá. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Então aqui fala de sagrado, aqui é assim, a tribo de Levi, ela foi escolhida para servir no templo. E ela não podia trabalhar, ela era sustentada pelo templo. O templo era quase uma cidade, gente. Tinha muita coisa para fazer lá. Não era assim uma igrejinha pequena, era quase uma cidade. Tinha tanta coisa para fazer ali, tinha festa, tinha sacrifício, tinha cada dia uma coisa a fazer. Tinha uma obra muito grande, ok? E aí Paulo está falando que aqueles ali, eles se alimentavam do altar e do templo, das coisas que entravam no templo, ok? Vamos lá. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Olha aí. Sim, gente, é direito viver do Evangelho. Não tenha medo. Infelizmente, alguns abusam. Mas não precisa ter medo, ok? É isso que Paulo está falando, não precisa ter medo de viver do Evangelho. Você não pode abusar, porque Deus sabe. Porque o honesto não vai abusar, não. Vamos lá. Mas eu de nenhuma destas coisas usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, nós fomos chamados por Cristo, Ele nos ensinou para que nós possamos ensinar os outros. Eu, por exemplo, fui chamado pelo Evangelho. Aleluia! Eu fui chamado pelo Evangelho. Então eu tenho o maior prazer de
falar do Evangelho de Cristo. Aleluia. Cada um tem o seu chamado. Cada um vai a Cristo através de alguma coisa. Eu fui através do Evangelho. Da leitura do Evangelho. E eu amo ler o Evangelho para vocês. Às vezes quando eu estou sozinha assim, eu falo, nossa, eu estou precisando da Bíblia, Aí eu tenho que colocar uns áudios, tem Bíblia em áudio agora, tem tudo aí, tem que colocar alguma coisa para me escutar. Claro que eu sinto falta. Porque o mundo, ele tenta nos distrair muito com várias coisas. Mas vamos continuar a leitura. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispersação me é confiada. Dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Okay? Então Paulo, ele era cristão, ele se converteu muito bem, mas ele fala assim, fiz-me de servo, servo é escravo mesmo, viu gente? Fiz-me de escravo sendo livre, ele disse assim, eu sou livre, mas eu me fiz de escravo. Fiz-me servo, que é escravo, ok? De todos, para ganhar ainda mais. Ele servia as pessoas, para ganhar as pessoas para Cristo, ok? Aleluia. E quando ele estava no meio dos judeus, ele se colocava debaixo da lei, para poder, de alguma forma, ele conseguir falar para os judeus sobre Jesus de Nazaré. Quando ele conseguia, era uma bênção. Vamos lá. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, ok? Cristo tem uma lei, viu gente? Cristo tem uma lei. Quando Paulo estava com os gentios, ele estava debaixo da lei de Cristo. Quando ele ia falar com os judeus, ele se entrava debaixo da lei de Moisés, mas para ganhar, porque ele era livre, ele falou que ele era livre. Mas ele fazia aquilo para ele tentar, de alguma forma, falar o Messias de Nazaré para eles, ok? Para ganhar os que estão sem lei. Então ele fazia de servo, ele fazia de sem lei, ele fazia de com lei. Tudo para ganhar almas para Cristo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Salvar alguns, gente. Não vai ser todo mundo salvo, não. Infelizmente. Ainda mais esses aí que estão brincando com o Evangelho. Ok? E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e me reduzo à servidão. A servidão, ser servo, escravo mesmo, ok? Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Senhor Jesus, me ajuda a aprender com esse exemplo do teu servo apóstolo Paulo. Senhor Jesus, me ajuda. Apóstolo Paulo,
Tem muita coisa para nos ensinar. Doutrinas maravilhosas. Vem conosco, Senhor, ajuda-nos. Possamos aprender com o apóstolo Paulo. Gente, eu vos deixo aqui, na graça de Deus. O tempo já está aqui se fechando, que já é tarde, tardezinha já, final do dia. E peço que você se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube. E eu deixo uma bênção para vocês, que o Eterno Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo essa live. Passe para frente, leia em casa as cartas do apóstolo. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus há de dar uma bênção para você, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida sentimental. Que o Eterno abençoe e purifique seus relacionamentos e te afaste do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.